1 de João, capítulo 4, verso 21. 1 de João 4, verso 21. Diz assim: Ora, temos da parte de Deus este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Mateus 18, de 21 a 35. Diz assim a Escritura Sagrada: Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, Senhor, e eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, Senhor, e eu te pagarei. Ele, portanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos, minhas irmãs e meus irmãos. Senhor, que o Espírito do Senhor nos ilumine, Senhor, não só na leitura que fizemos, mas além dela, através dela, além da tinta e do papel, além da nossa tradução, que consigamos chegar um pouco mais perto da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus manifesta na narração das Escrituras Sagradas. Ajude-nos, abençoe-nos, que haja luz sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, e que saiamos daqui hoje confrontadas com a pessoa do Cristo, no nome dele mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu podia parar aqui, minhas irmãs. Isso basta, né? Seria tão bom, como eu almejo, sabe, chegar num tempo onde apenas esta frase seja suficiente. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Quem ama a Deus, ame também a sua irmã. Isso deveria ser suficiente, Rose. Sabe, Sônia? Tinha que ser suficiente isso. Mas a gente monta tanta coisa na periferia disso, e a gente trata tanta coisa periférica, sufocando aquilo que é mais importante, limitando aquilo que é mais importante, adoecendo aquilo que é mais importante, distorcendo aquilo que é mais importante, colocando tantas coisas, tantos adereços, e tratando os adereços mais importantes do que a essência. Conversávamos hoje na escola dominical, né, Dona Áurea? Em dúvida, ame, né? Conversávamos sobre o que ressignificar, né, filho? Como a gente precisa olhar e tentar perceber a herança que a gente tem de uma tradução que muitas vezes fora limitada há décadas atrás, distorcidas às vezes, né? Dogmatizada muitas vezes, e que impõe sobre nós um peso que precisa ter um outro significado. Que a gente precisa reconhecer aquilo que é imposição religiosa diante do ensinamento de Jesus Cristo e do exemplo de vida da pessoa de Jesus. A gente precisa dizer isso. A gente precisa perceber a palavra de Deus como gente, como carne, como aquele verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, como aquele que deu exemplo de divino encarar a humilhação de se tornar gente. Exemplo de humildade, Eugênio. De vir ao nosso encontro como um de nós, para nos ensinar a amar. Esse texto para mim é tão desafiador, sabe? É tão desafiador esse texto, que eu fico pensando, primeiro, quantas maneiras a gente já leu esse texto de forma distorcida, e muitas vezes a gente acaba condenando o outro de maneira muito forte, né? Porque a gente olha esse texto sem olhar para a gente aplica esse texto no outro, a gente exige que o outro perdoe, a gente exige que o outro faça, e a gente condena o outro. Olha, se você não fizer, você vai ser entregue aos verdugos. Que nada mais é que uma figura de alguém opressor, torturador. E a gente esquece que isso é um conto, isso é uma parábola, né? Isso não é um fato, isso é uma parábola. E que o que Jesus está ensinando é muito mais do que isso. É muito mais apenas do que condenar aquele que não perdoa, é muito mais do que isso. Existe aqui um ensinamento muito mais importante do que a condenação. Existe aqui um ensinamento de libertação. Por isso nós iniciamos a nossa liturgia hoje lembrando de um povo que era oprimido, que era torturado, que tinha verdugos sobre eles, e que num caminho foram libertos. Por isso esse texto está ali, para abrir a nossa mente, o caminho da libertação, proposto sim por Cristo através de uma ação libertadora, que é perdoar. Como o perdão abre portas, como o perdão arromba portas de prisões que nós criamos para nós próprios, de dores, de angústias, de mágoas, de insatisfações, de frustrações, não dando ao outro reconhecimento do humano, do limitado, de ser gente como a gente, muitas vezes. Muitas vezes. Esse texto é para nós um confronto. Porque primeiro vem uma questão. Que Pedro, como sempre, quer aparecer ali, né, gente? Pedro quer dizer, não, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que eu vou me dar bem com essa pergunta. E Pedro então chega para Jesus e pergunta, Eugênio, dizendo assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Né? Aí Pedro fala assim, Eugênio, 7 vezes, Senhor. Por que Pedro fala 7 vezes?
Porque o máximo aceitável na cultura judaica era uma, duas, no máximo três. Você era ótima pessoa hoje se você perdoasse 3 vezes. Entende isso, Denise? Ótima pessoa se você chegasse a perdoar 3 vezes. Pedro, bonitão, usa o 7, né? Porque o 7 é totalidade, né? É aquilo que é completo, que é pleno, que é inteiro. Pedro fala então, se eu perdoar 7, eu vou estar pleno. Se eu perdoar 7, e a gente acha que o 7 é só mesmo uma questão de número, mas é muito mais do que isso, quando nós olhamos as referências bíblicas, né? E aí, Eugênio, Jesus fala, não, meu amigo, 7 vezes não são suficientes. Jesus multiplica esse 7 por infinitas vezes. É isso que ele faz. Por infinitas vezes. E aí ele começa a contar uma história. E que história que ele começa a contar? Olha que interessante. Lá no verso 28, né? A gente tem alguém que devia 100 denários. 100 denários. 100 denários. Um denário equivalia ao salário de uma pessoa de um dia. Então uma pessoa devia, um conservo devia ao servo que foi perdoado 100 denários. 100 dias trabalhados. Só que esse servo que fora perdoado pelo seu senhor, ele devia o equivalente a 50.000 denários. Ele devia uma fortuna ao seu senhor, incalculável inclusive. A gente tem que fazer muita conta para tentar entender esse número, Cláudio, porque é muito fora da nossa realidade, sabe? Se a gente for fazer de fato aí, né, um cálculo para o que refere hoje. Se eu pego de dias trabalhados, um devia 100 dias. O outro devia 50.000 dias. Quantos anos dá isso, gente? De trabalho? 100 dias, 3 anos. Não é isso? Não, 3 meses. Desculpa. 100 dias, 3 meses. Um devia 3 meses, o outro devia 50.000 dias trabalhados. É a referência da dívida do outro. O outro tem um perdão de uma fortuna. É incalculável. E essa comparação que Jesus está dizendo, para que você possa se ver livre da prisão, você precisa primeiro entender que Deus é um Deus todo amoroso e misericordioso que perdoa a sua fortuna de dívida, que é incalculável, que é impagável. Ninguém consegue pagar isso. Não tem um ser humano que consegue pagar, de fato, a nossa dívida de alienação, de prisões que nós fazemos dentro de nós próprios, de preconceitos que nós carregamos, de estruturas pecaminosas que nós violentamos outras pessoas, como nós tratamos outras pessoas de maneira diferente, menor, como se essas pessoas valessem menos que outros. Ontem eu assisti um filme coreano que eu quero sugerir a vocês, minhas irmãs e meus irmãos. O filme chama Parasita. Ganhou o Oscar esse filme. Esse filme é uma obra de arte, de um confronto à estrutura social vigente no mundo. É uma obra de arte. Eu fiquei tão angustiado ontem depois desse filme, tão angustiado diante da realidade social, que eu fui tomar água. Meu Deus, eu preciso de água. Porque o que a gente vive é tanta violência, tanto pecado que a gente carrega. Tem, dando spoiler, tem uma ação
que me chocou muito no outro, que era um indivíduo que rejeita uma outra família pelo cheiro da outra família, pela condição social da outra família, pelo cheiro. Por favor, pedido pastoral, assistam esse filme, para que a gente tenha consciência de estruturas pecaminosas que nós carregamos e do quanto, Cláudio, somos perdoados, o quanto Deus nos ama, nos acolhe, mesmo sendo frutos de uma sociedade tão violenta e mesmo perpetuando tamanha violência uns com os outros. E só tendo consciência do tamanho da nossa dívida perdoada, é isso que Jesus está ensinando, é que a gente perdoa. A gente recebe graça, minhas irmãs e meus irmãos, é para dar graça. Deus trabalha conosco de uma maneira cuidadosa, dentro da nossa limitação. É só a gente entender que, para Ele nos ensinar, Ele vem como ser humano, um igual, falando do amor entre iguais. Ele se rebaixa, é esse mesmo termo. Ele se rebaixa para olhar nos nossos olhos. É como nós, olhando para uma criança, para falar para ela, eu preciso ajoelhar, me colocar na altura dos olhinhos dela e falar assim: não faz isso não, meu amor, porque se você colocar o dedinho naquela tomada ali, você vai tomar um choque. Não faz isso não, meu bem, não coloca a mão na trempe do fogão não, porque você vai se queimar. E aí Jesus diz assim: perdoa, meu querido, como você é acolhido e perdoado, porque se você não perdoar, você vai sofrer demais, como quem é entregue a torturadores. Tamanha dor que você impõe sobre você, guardando mágoa, frustrações e angústias. Você vai se adoecer, vai viver como alguém preso, violentado, torturado cotidianamente, quando você não perdoa. Você já encontrou uma pessoa que de repente, quando você começa um papo, todas as vezes que você conversa, ela traz uma mágoa diante de uma pessoa, está presente todos os momentos, ela reclama daquilo todos os momentos, ela lembra daquela dor todos os momentos, ela constrói a vida dela em torno dessa mágoa e dessa frustração. Adoece, porque o nosso corpo, meus queridos e minhas queridas, está aí cientificamente comprovado como ele responde às nossas questões emocionais, como ele sofre, como a somatização estabelece sobre nós enfermidades horrorosas, mortais inclusive. Prisões, que o nosso corpo físico responde às nossas dores emocionais. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que ensinamento temos aqui, né? Qual é o caminho da libertação? É o caminho do reconhecimento de que o amor de Deus manifesto à humanidade concretiza-se no perdão. O perdão resolve, inclusive, as questões de estruturas preconceituosas que temos na sociedade. Se a gente considerar que a gente é perdoado de bilhões e bilhões e bilhões de dívidas diante de Deus, que não tem nada que ninguém possa fazer para galgar um lugarzinho especial diante de Deus e para Deus falar: olha que legal, olha como o Odílio é gente boa, eu vou trazer o Odílio para o meu reino. Não tem nada que ninguém pode fazer. Que Deus nos acolher é manifestação plena de amor. Se eu entendo isso, quando eu olho para uma sociedade machista, eu vou tratar a mulher e vou fazer com que a mulher tenha o mesmo respeito que os homens têm na sociedade. Eu resolvo o problema, porque eu não cobro isso de ninguém, não diminuo ninguém, porque eu não quero ser cobrado e nem diminuído. Se eu olho para uma pessoa que nasceu dentro de uma condição social limitante, de uma condição social que impõe a essa pessoa
muitas barreiras e ela não tem acesso a muitos recursos que praticamente todos nós aqui temos. Eu não vou tratar essa pessoa menor, muito pelo contrário, eu vou me sentir perdoado, vou reconhecer os meus privilégios e vou fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses recursos que elas não tiveram ainda. Se ela não tem acesso à educação, eu vou ajudar, eu vou fazer como ter, eu vou lutar, vou somar força com ela. Se ela não tem acesso a respeito e dignidade, eu vou somar força para que essa pessoa tenha respeito e dignidade na sociedade. Se ela não tem acesso à saúde, eu vou lutar para que ela tenha acesso à saúde com dignidade. Se ela não tem acesso à habitação, eu vou fazer da minha voz, da minha força, luta para que ela tenha acesso à habitação com dignidade. Porque eu não vou cobrar nada de ninguém, não vou diminuir ninguém. Essa palavra, ela não é só, essa parábola, não é só uma ilustração, ela é uma exortação também. Uma exortação para que a gente considere o perdão que a gente recebe de Deus. Uma exortação para que a gente entenda que quando Deus vem à direção do ser humano é para que a gente disponibilize aquilo que a gente recebe. De graça recebestes, de graça dai. Eu sei, gente, vamos na real, eu sei que esse negócio de perdão é difícil, eu sei, né? Eu sei que tem gente que é difícil estar perto, eu sei disso e está tudo bem ter gente que é difícil mesmo, né? Não tem problema quando você sente, por exemplo, oprimido e violentado por uma pessoa, você tem uma certa distância. Qual o problema disso? Está tudo bem. O problema é construir uma vida em cima da falta de perdão, em cima de mágoa, de frustração, de cobrança o tempo todo, como se nós fôssemos os verdugos e os cobradores dos outros. Como se nós tivéssemos que ocupar o lugar daquele que exige que o outro seja, daquele que exige que o outro faça, daquele que exige que o outro tenha que caber aqui ou acolá. Não, a gente não é colocado nesse lugar em nenhum momento por Deus. Se tem um lugar que a gente é colocado por Deus, é ao lado do outro. E se a gente acha que o outro tem falha, Freud explica muito bem isso, sabe? Quando a gente se sente incomodado com o outro, sabe o que Freud vai dizer? Né? Freud vai dizer que quando uma característica do outro me incomoda muito, é porque aquela característica habita em mim e eu nego, inclusive, de vê-la dentro de mim. Será que Freud tem razão? Será que Freud pode ter razão quando a gente se sente muito incomodado com alguma característica do outro e de repente a gente está com meio que um mecanismo de defesa e não dá conta de olhar para dentro da gente, né? Olhar para dentro da gente é ao mesmo tempo libertador e tenebroso, porque de repente a gente encontra algumas coisas existentes em nós, né, Sônia, que são difíceis de serem encaradas e que precisam ser encaradas para que a gente se veja plenamente perdoado e amado por Deus. E está tudo bem. E está tudo bem. Então a bondade do Senhor supera o pedido do servo. Olha que lindo. O que o servo pede? Né? O servo não pede perdão de dívida, Orfeu. O servo pede um tempo. Me dá um tempo. Espera um pouquinho, aumenta o prazo aí. O Senhor dá anistia. O servo pede um tempo, o Senhor dá anistia. Aquele que recebe anistia não aceita nem o mesmo pedido que ele fez. Enquanto aquele que não foi violentado, olha que horrível, ele foi acolhido. O Senhor não tratou ele com violência. Quando ele encontra o outro que deve ele quase nada, ele pega na garganta, violenta e bota na prisão. Será que a gente está pegando na garganta dos outros aí, gente? Será que a gente está violentando o outro com as nossas ações e nossas cobranças? Será que isso é possível, gente? Quem a gente é na história aqui? Onde eu me vejo aqui, honestamente falando?
Muita gente prega o perdão como mandamento, sabe? E tem fundamento sim, teológico para isso. Mas eu preciso ver o perdão como o caminho da graça de Deus. É muito melhor do que ver como apenas uma ordem ou um mandamento. É o caminho da vida. E é da vida, inclusive, para quem perdoa. Alguém já teve uma dívida perdoada? Eu já tive. Eu já devia muita coisa a algumas pessoas e de repente não está tudo certo. Está tudo certo. A gente só valoriza isso quando a gente recebe. Se a gente tem dificuldade de perdoar, eu preciso me perguntar se eu entendi que Deus me perdoou. Mas, se eu entendi que eu tinha inclusive dívida e continuo às vezes até tendo para com o meu Criador, será que a gente está de fato cumprindo os nossos carismas? Né? Será que a gente cumpre o carisma criacional de cuidado, de guardar, de zelar pela criação? Será que a gente cumpre, né, o dom que Deus nos deu de amarmos uns aos outros? Porque quem ama Deus, ama também os irmãos e as irmãs. Então hoje, muito mais que o mandamento. Não, muito mais. Eu gostaria muito que a gente saísse daqui com uma proposta de vida, através da ação perdoadora. Com uma proposta de nos reconhecermos perdoados e de disponibilizarmos aquilo que a gente recebeu para o outro. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu estou precisando agora de R$1.000. Quem pode me dar R$1.000 aí agora, por favor? 10 notinhas de 100. Eu preciso agora, dona Alva. A senhora tem aí, dona Alva? Eu tenho. A senhora não, aqui agora, na bolsa da senhora, tem? Eu preciso dela agora. Alguém tem? Reverendo Wilson, tem aí? R$1.000, 100 notinhas. Quero Pix, não quero em nota. Tem aí, Francisco? Por que vocês não têm, gente? Sabe por que vocês não têm? Porque vocês não receberam essas notinhas hoje. Porque se vocês tivessem recebido essas notinhas, talvez Dona Aura até me perguntasse: o que você vai fazer com esse dinheiro, menino? Né? Mas, se eu desse uma explicaçãozinha a Dona Aura, Dona Aura enfiava a mão na bolsa dela e me dava. Não é não? Com tranquilidade, né, Eugênio? Com tranquilidade. A gente só dá o que a gente recebe. Se a gente recebe gratuitamente, a gente dá. Esse é o princípio da vida, das relações humanas. E a gente precisa disponibilizar o que a gente recebe. Então hoje, quando Pedro pergunta quantas vezes a gente deve perdoar, né? Pedro traz para nós algo muito maior com a resposta de Jesus Cristo. Tem que contar não, gente. Tem que fazer conta disso não, tem que ser. Não é fazer conta, é ser. Muitas vezes a gente dá os filhos, né, para receber. É isso, dona Ana, é bom, né? Para a geração aí, repetir as ações generosas nossas, olhar para a avó e falar assim: eu vou ser assim igual minha avó, né? Minha avó que amou, que perdoou, que acolheu. Eu tenho isso com a minha avó, sabe? Né? Vocês sabem disso, o tanto carinho que eu tenho com minha avó que faleceu em 2014. Eu já falei aqui para vocês o quanto a minha avó acolhia as pessoas, enquanto a família rejeitava, marginalizava, né? Sabe? A minha avó acolhia. Eu lembro de um tio, muito nítido isso, né? Eu lembro de um tio que divorciou e levou para casa da minha avó uma namorada nossa em 2 meses. O que foi um escândalo, né, gente, naquele momento ali. Foi um escândalo. Ele largou a mulher e levou lá. Toda a família nem queria ver a cara dessa nova menina. A minha avó foi lá, fez comida, deu dignidade a ela, acolheu, né? Sabe? Tratou com dignidade, porque ela estava fazendo bem para o filho dela. Sem entrar em nenhum mérito aqui, a minha avó acolheu uma pessoa estranha, cuidou, deu comida, tratou com dignidade. Eu tive um primo, esse primo meu foi muito rejeitado pela família, por algumas questões, né? Se a gente fosse falar na linguagem de hoje, esse meu primo não era primo, era prima. Ele se encaixaria talvez hoje
numa identidade de uma mulher transexual. O pai não aceitou, os irmãos não aceitaram, ele foi rejeitado, ele foi expulso de casa, foi jogado para o mundo. E família, era da família assim do meu pai, uma família mais abastada. Sabe a família que tem mais dinheiro? Sabe o que minha avó fazia com esse menino? Minha avó levava para a casa dela, minha avó cuidava, sabe? Dava dignidade, protegia, brigava com o filho dela por causa dele, ou dela, né? Entende isso? Isso há décadas atrás, gente. Então é isso, dona Aura, que a gente tem que deixar. Talvez esse seja o legado mais importante. De graça a gente recebe o perdão. E de graça a gente dá. E a gente precisa entender que perdoando nós somos libertos dos carrascos da vida. Nós somos libertos das pressões e opressões da vida. A gente anda, como a nossa querida Leila Pinheiro escreveu, né? Com uma vida mais leve. É a Leila mesmo, não é? O livro A Vida é Leve, não é isso? É da Leila ou é da Leila? Leila Ferreira. Leve a vida mais leve. Uma vida mais leve. É alguma coisa sobre vida leve. Um livro muito bonito, inclusive. Bebel me falou há muitos anos atrás, dele, na cabeça dele, né? E é isso que a gente precisa entender. Fiquemos de pé.